Você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 28, irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Vamos ficar por aqui, irmãos. Senhor, obrigado pela tua doce palavra, Senhor. Obrigado pelo alimento que já recebemos nessa noite. E queremos muito, Senhor, que o teu Espírito, por graça, por pura misericórdia, nos use nessa hora, Senhor. Tu conheces nosso coração, conheces cada coração, e Tu sabes a necessidade que temos. Por isso, segundo o Teu querer, Pai, traz alimento que supra cada uma das nossas necessidades nessa noite, Pai. Que os nossos ouvidos ouçam, que o nosso coração receba, Senhor, se Tu quiseres, Pai. Por isso entregamos completamente a Ti todo esse exercício agora, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Essa semana eu recebi uma revista chamada Liderança Hoje. É uma revista evangélica de cristianismo hoje. E existe então uma nova revista chamada Liderança Hoje, que trata praticamente de uma revista para pastores, para líderes cristãos. Esse é o 3º exemplar dessa revista e traz logo como matéria de capa falando sobre missões. Um pastor que de certa forma é controvertido, mas tem feito uma grande obra pela graça de Deus lá nos Estados Unidos, chamado Rick Warren. Ele é entrevistado e o assunto sobre missões que ele trata lá é que até 2020 ele pretende, através de algumas estratégias e através de uma série de igrejas, uma ligação de redes de igrejas grandes, como a igreja dele, por exemplo, que tem 22 mil membros, eles pretendem alcançar os 3.400 povos, tribos, que ainda faltam no planeta Terra até o ano de 2020.
eu fiquei encantado com a matéria. Se tem alguma coisa que faz sentido em termos de missões hoje, certamente é alcançar os PNAs, povos não alcançados. De acordo com a missiologia, povos não alcançados não são aqueles que já têm algum nível de testemunho, mesmo que seja abaixo de 1%. Qualquer povo, qualquer nação que tenha algum nível de evangelho, ainda que seja abaixo de 1%, não é considerado missiologicamente como povo não alcançado. Mas quando não há nenhuma testemunha naquele povo, naquela área, quando não há nenhuma porção das Escrituras em determinado lugar, ainda traduzida, uma porção das Escrituras que aquele povo possa ler na sua própria língua, quando não há, esse povo é considerado pelos missiólogos como povo não alcançado. Só restam 3.400 tribos. Existem 193 nações no planeta Terra. As 193 nações já foram alcançadas. Todas as 193 já têm algum nível de evangelho, algum nível de testemunho e também algum recurso bíblico para aquela nação. Agora restam apenas 3.400. Cerca de 10 anos atrás, existiam 8.000 povos não alcançados. E agora são 3.400. O alvo é, até 2020, todos os povos, todas as nações, todas as tribos, todas as línguas serem alcançadas pelo Senhor Jesus, ou pelo testemunho eficaz do Senhor Jesus. Eu me alegro demais. Amém, irmãos? É ou não é uma bênção nessa? 7 anos, daqui a 7 anos, talvez ainda esteja vivo. Daqui a 7 anos, talvez a gente tenha notícia sendo dada no mundo cristão. Não há mais povo não alcançado. Todos, de alguma maneira, têm pelo menos uma testemunha e pelo menos uma evidência, uma porção das Escrituras já traduzida para a sua língua para o alcance. Entre os missiólogos fazem essa distinção. É considerado missão ou missões quando se vai ao encontro de um povo, de um grupo que nunca ouviu o Evangelho. Mas depois de haver alguma evidência ou alguma testemunha, mesmo que seja muito pequena, uma expressão muito insignificante em um determinado grupo, a partir desse momento, a definição já não é mais de missões, é de evangelização. Ralph Winter, que é um desses missiólogos, ele diz: a obra de missões é terminável, é alcançável, mas a obra de evangelização jamais se terminará. Até porque, mesmo no céu, nós ainda vamos estar tomados, conhecendo cada vez mais o Evangelho, as boas novas que transformam o coração, que é Jesus Cristo. Porque no céu, a gente vai continuar conhecendo Jesus, vamos continuar conhecendo Deus, vamos continuar conhecendo o Santo Espírito de Deus eternamente. E se, quando falo essas coisas, alguma luz brilha no seu coração, imaginando a bênção que vai ser, a maravilha que vai ser, a gente durante toda a eternidade poder conviver com o Senhor Jesus, conviver com Deus Pai, conviver com o Espírito Santo, agora sem mais nenhuma barreira em nós, nenhum impedimento nas nossas limitações, para conhecermos o Senhor assim como Ele é. E a Bíblia diz que nós o conheceremos assim como Ele nos conhece. O Senhor nos conhece em todos os sentidos, em todos os níveis, cada molécula nossa, cada mínima parte do nosso ser, o Senhor conhece por completo. A palavra diz lá no Salmo 139, que nem chegamos a dizer as palavras, o Senhor já conhece os pensamentos, de longe Ele penetra todos os nossos pensamentos, Ele sabe o nosso deitar e o nosso levantar. Deus nos conhece por completo, completamente, tudo em nós é continuamente conhecido e revelado a Deus. No entanto, nós conhecemos em parte,
obscuramente, como se a gente estivesse vendo por uma espécie de vidro fosco. A gente não consegue ver Deus de maneira real, mais concreta. Mas esses impedimentos que são frutos do pecado e frutos da limitação da nossa carne que caiu com Adão, esses impedimentos vão ser tirados na ressurreição. Nós vamos receber um corpo glorificado, e nesse corpo glorificado não há limite algum para o conhecimento do Senhor. Na verdade, essa vai ser a principal matéria, esse vai ser o principal empreendimento que vamos exercitar durante toda a eternidade. Nós vamos conhecer ao Senhor, nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos estar no céu, famintos por Deus, e a nossa fome vai ser saciada dia após dia, momento após momento, pelo próprio Santo, pelo próprio Deus. Glória a Deus por isso. Em poucos momentos na terra houve uma visitação de Deus. Quando falo uma visitação de Deus, eu estou me referindo a textos como esse da transfiguração, onde o céu desce e de alguma maneira lambe a terra. Nós encontramos pelo menos 2 momentos na palavra, onde claramente o céu desceu e o que aconteceu na terra foi a expressão do céu. Nós encontramos lá em Êxodo capítulo 34, capítulo 24 até o capítulo 34, quando Moisés é convidado por Deus a subir o monte, e lá no cimo do monte ele está com 70 anciãos, que são homens com unção do Espírito, para ministrarem ao povo de Deus. E depois deles passarem cerca de 1 semana naquela nuvem, através daquele convite do Senhor, Deus diz, as nuvens se tornam mais densas, os trovões começam a rolar, e então Deus diz para Moisés, vem até mim, e Moisés sai do meio daqueles 70 homens, e vai ao encontro do Senhor, e passa 40 dias, pelo texto das Escrituras, sem comer e sem beber nada. Você pode dizer, é impossível, é exatamente isso. Nós não estamos falando de uma pessoa que ficou aqui na terra, nós estamos falando de uma pessoa que estava provando o céu, e no céu não há limites, não há impedimentos. Ele passou 40 dias sem comer e sem beber absolutamente nada, desfrutando um gozo da presença de Deus imenso. Moisés provou de tal maneira que diz o texto que quando ele desceu para estar com o povo, o seu rosto resplandecia. Ele estava tomado por uma excelência, por uma presença. O sabor da glória de Deus tinha se entranhado na sua carne. Ele estava resplandecendo a doce presença do Senhor. Moisés provou um pouquinho da realidade eterna naqueles dias, naqueles 40 dias. Agora a gente se encontra num novo momento. Agora o momento é com o Senhor Jesus. Jesus está indo para o monte, diz o texto, para orar. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta. Se você puder, por favor, fique com a Bíblia aberta. Nesse capítulo 9 de Lucas, no versículo 18, veja o que aqui Jesus estava fazendo. Lucas capítulo 9, versículo 18, diz assim: estando ele, Jesus, fazendo o que, irmãos? Orando como? Em particular, ou à parte, achavam-se presentes os discípulos, mas ele estava orando à parte. Você já sabe disso, Jesus gostava de orar. Alguém pode perguntar, mas ele precisava orar? E a resposta é sim, ele precisava orar. O centro da vida espiritual de Jesus não era Jesus. O centro do ministério de Jesus não era Jesus. O centro da identidade de Jesus não era Jesus. Jesus se autodefine de maneira que sempre está atrelada ao Pai. Ele chega ao ponto de dizer, quem me vê a mim, vê o Pai. Foi o Pai quem me revelou, e eu revelo o Pai. Ou seja, Jesus não tem um ministério autocentrado. Ainda que ele seja o Cristo e, portanto, pudesse ter uma vida cristocêntrica, Jesus tem uma vida que Deus é o centro, é teocêntrica, onde ele quer evidenciar Deus. Então, se alguma vida quer evidenciar Deus, quer conhecer a Deus, quer buscar a Deus, irmãos, é imprescindível, não tem outro caminho senão uma vida de oração.
Isso não é coisa de oriental. Isso não é coisa de gente desocupada. Isso não é coisa de gente babaca. Isso não é coisa de gente idosa. Isso é coisa de gente apaixonada. Isso é coisa de gente dependente de Deus. Isso é coisa de gente que quer conhecer o Senhor. Isso é coisa de gente que tem os olhos na eternidade. Isso é coisa de gente que busca o alto, a excelência do Senhor. Orar. Se tem alguma coisa que Jesus deixou como exemplo para os discípulos, foi orar. Jesus orava tanto, mas tanto, ele insistia tanto nessa matéria de oração, que chegou a um ponto que incomodou os discípulos. Vez por outra, os discípulos estavam desatentos, e Jesus sumia. Eles começavam a vasculhar Jesus. Onde é que esse homem foi parar agora? E quando encontravam Jesus, adivinha só o que ele estava fazendo? Jesus estava orando. Eles iam dormir, de repente, de madrugada, quando os discípulos acordavam, ou mesmo que fosse lá pelas 5 horas da manhã, quando eles acordavam, cadê Jesus? De novo desapareceu. O que é que esse homem foi fazer? Adivinha só, Jesus, alta madrugada, se levantava e ia orar. Ele amava orar. Não havia um mandamento de Deus: ore. Mas havia uma necessidade espiritual na alma de Jesus. Eu preciso de Deus. E aí ele foi orar. Aqui diz o texto que lemos, versículo 28, cerca de 8 dias depois das palavras que Jesus tinha ouvido e das palavras que Jesus tinha dito. Esse texto que lemos da transfiguração, ele precisa ser compreendido à luz do seu contexto. Porque esse texto tem sido muito mal usado por ditos cristãos e outros que não são cristãos e se aproveitam num texto como esse para falar a respeito de consultar os mortos, da mediunidade. Uma vista que Elias já não estava mais na terra, tinha sido arrebatado ao céu. E uma vista também que Moisés já tinha morrido há muitos anos atrás, há milênios atrás. Então o que é que faz Moisés e Elias nesse monte da transfiguração? Precisamos entender esse texto à luz do seu contexto, para não darmos pretexto para alguém desavisadamente dizer que uma consulta necromante, uma consulta de mortos, pode acontecer como uma experiência legítima, legitimada pela palavra de Deus. Mentira! Jesus não consultou os mortos. Assim como não vemos evidência nenhuma nas Escrituras, do começo ao fim, de alguém que possa consultar os mortos. Antes, pelo contrário, a palavra fala que os necromantes, aqueles que consultam e buscam os mortos, aqueles que buscam espíritos, aqueles que são feiticeiros, agoureiros, aqueles que são adivinhos, esses vão arder no lago eterno. Eles vão ser condenados ao inferno, a não ser que se convertam ao Senhor Jesus. E a verdade é que se a gente tem a revelação de Jesus para nós no nosso coração, a gente não precisa ter acesso nenhum aos mortos. E falo isso com o meu coração muito tranquilo, porque sinto saudade do meu pai. E se pudesse ter acesso para conversar com meu pai, eu queria conversar com meu pai. No entanto, sei, e o meu coração está plenamente seguro e feliz pela verdade de que eu me encontrarei com ele um dia, quando eu ressuscitar, quando ele for ressurreto também. Mas agora a distância é da morte, que é o salário do pecado, que pesou sobre ele, que pesa sobre as minhas costas, porque eu também estou caminhando para a morte, assim como você também. Por isso, eu posso dizer a você, irmãos, o que está escrito em Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer apenas uma só vez, e depois da morte segue o juízo. Não há mais nada a ser dito a respeito dessa matéria. Jesus subiu para orar, e o contexto que nós nos encontramos é o seguinte: até o capítulo 8 do livro de Lucas, assim como até o capítulo 8 do Evangelho de Marcos, o que nós encontramos? Nós encontramos Jesus se revelando ao povo. Essa matéria é fascinante. Eu estou lendo um livro muito gostoso de Timothy Keller, fala da A Cruz do Rei. Esse é o título do livro, gostoso, fascinante, um estudo sobre o Evangelho de Marcos. Até o capítulo 8 do Evangelho de Marcos, até o capítulo 8, 9 do Evangelho de Lucas, nós encontramos
Jesus se revelando. Como Jesus se revela ao povo, se revela aos discípulos, se revela à multidão? Através dos seus atos potentosos, através do seu discurso, das suas pregações e dos seus ensinos, inclusive nas sinagogas, mas não apenas nas sinagogas. Jesus então estava fazendo obras. Alguém pode dizer, então ele estava fazendo para aparecer? Não, existe uma distinção entre aparecer e se revelar. Jesus já era. Quando a gente abre o Evangelho de João, capítulo 1, diz: Ele é a luz que resplandece nas trevas. Ele já era, ele não precisava se fazer, ele já era, ele está apenas resplandecendo, está sendo revelado ao mundo. As suas obras é a revelação daquilo que ele é, e ele está então se tornando conhecido nos primeiros capítulos dos Evangelhos. Quase que todos os evangelhos, com exceção do Evangelho de João, nós vamos encontrar essa mesma didática evangelística. Jesus vai se revelar através dos seus atos. Mas quando as pessoas começam a conhecer Jesus, elas têm das duas uma. Ou elas se distanciam dele dizendo assim: ele já supriu o que eu queria. Eu gostei muito do espetáculo, mas eu não quero seguir ele. Ou então, como aconteceu lá em João capítulo 6, quando Jesus disse: olha, se vocês quiserem me seguir, vocês vão ter que comer a minha carne, vocês vão ter que beber o meu sangue. Eles disseram: dura esse discurso, que é isso? A gente não pode ouvir essas coisas, e saíram. Ou a reação é se apartar de Jesus, lentamente, assim de maneira muito sutil. Ou então esse é o cara, eu quero seguir ele. Alguns disseram: esse é o cara, eu quero seguir ele. E Jesus disse para eles: você não vai me seguir. Você está querendo me seguir pela sua força. Por exemplo, quando o jovem rico chegou para Jesus, a intenção aparente que a gente encontra no texto é que aquele jovem rico queria seguir Jesus. Portanto ele se apresenta a Jesus e diz assim: bom mestre, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que é que me falta para eu herdar a vida eterna? Era quase como se ele estivesse dizendo assim: eu posso seguir o Senhor, eu posso ir nos encalços do Senhor, está faltando alguma coisa, o Senhor não tem para me dar não essa coisa. E Jesus disse para ele: faz o seguinte, pega toda a lei moral, pega toda a lei do Velho Testamento, cumpre ela nos teus dias, na tua vida. E então o jovem disse para Jesus: mas eu tenho cumprido. Aparentemente, aos olhos daquele jovem, moralmente ele era intocável. Aquele homem parecia viver de maneira irrepreensível. Jesus não repreende o jovem. Jesus não diz para ele: mentiroso, você não cumpre, você precisa melhorar. Jesus disse: se você já faz e ainda sente que está faltando alguma coisa para você, então deixa eu dizer para você o que é que está faltando. Tira esse Deus do teu coração chamado dinheiro. Tira essa confiança suprema que você tem nos seus recursos, na sua poupança. O recurso que vai dar o futuro para você, tira ele do seu centro, tira ele do seu coração, e vem e me segue. E aí ele disse: toquei, dá não, vamos embora. E diz o texto que ele saiu angustiado. A palavra diz entristecendo-se saiu. A palavra que é usada lá, entristecendo-se, é angustiado. É a mesma palavra que encontramos no Evangelho de Lucas, quando Jesus foi ao Getsêmani, que ele foi tomado por tristeza e angústia. Aquela angústia é a mesma palavra que o jovem rico sentiu, uma angústia na alma lá dentro. Sabe por quê? Porque o centro da vida daquele jovem estava sendo retirado. Quando Jesus está no Getsêmani, ele sabe que vai se separar do Pai, e o centro da vida de Jesus é o Pai. Então nós encontramos nesse contexto Jesus sendo revelado, as pessoas começando a ter experiência com Ele, começando a conhecer Ele. E aí a gente encontra no versículo 18, versículo 19 do capítulo 9, Jesus perguntando aos discípulos: então quem diz a multidão que eu sou? O que é que os homens estão falando a meu respeito? Eles estão me conhecendo, eles já estão olhando para mim, eles já estão entendendo alguma coisa. O que é que eles acham então? A resposta não foi boa, porque de fato seguir Jesus à distância, porque de fato seguir Jesus sem participar das reuniões de oração com Ele, porque de fato seguir Jesus sem estar com o coração pulsando perto do coração dele, leva a gente a sofismas,
leva a gente a ideias errôneas a respeito de quem é Jesus. E aquela multidão disse, pelo menos na boca dos discípulos, diz assim: ele deve ser Elias, então ele deve ser Jeremias, algum dos profetas. O fato é que ele deve ser um cara muito especial, um cara de Deus, um cara muito obediente a Deus, cheio de unção. Amém? Amém, coisa nenhuma. Não era isso. Jesus é muito mais do que um cara especial. Aí Jesus pergunta aos discípulos, e eu quero que você entenda, irmãos, quando ele pergunta aos discípulos, existem níveis entre os discípulos. Existem discípulos que são bem chegados a Jesus e discípulos que são mais distantes de Jesus. Um dos discípulos, daqueles 12 que está nessa roda, participando dessa conversa, chama-se Judas. Judas não ama Jesus, Judas ama o dinheiro, Judas ama a sacola, Judas ama a popularidade, Judas ama os seus planos, que ele tinha o desejo muito grande de ver a nação se rebelando contra Roma. Judas não ama Jesus, Judas ama os sonhos que ele tem, que ele acha que Jesus vai executar. São discípulos, são os 12, mas dentre os 12 havia uma distinção, porque alguns desses discípulos andavam mais perto de Jesus. E quando Jesus pergunta: e vocês, o que dizem que eu sou? Então Pedro, que é um desses mais próximos, e a palavra diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Pedro, que morava bem juntinho do coração de Jesus, com ousadia respondeu, por causa de uma revelação do Espírito. Ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E então Jesus pegou as palavras de Pedro e disse: tu és muito bem-aventurado, tu estás satisfeito, tua alma está plena, tu estás cheio de regozijo no teu coração, porque você conheceu, o Espírito revelou a você quem eu sou, isso encheu o seu coração, isso inundou a sua vida. Eu quero dizer para você, Pedro, como eu quero dizer para os discípulos: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Quero dizer mais uma coisa a você, Pedro, preste atenção: você é uma lasquinha de pedra, uma pedrinha de nada, mas essa verdade que você falou, essa declaração de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, é uma rocha imensa, é um alicerce imenso. Sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Estamos nesse contexto quando chegamos ao Monte da Transfiguração. Acontece que nesse contexto Jesus está extremamente cansado. Os dias não têm sido fáceis para Jesus. Se você ler especialmente no Evangelho de Marcos, você vai ver que Jesus está de uma responsabilidade para outra, de uma responsabilidade para outra. Ele parece uma pessoa incansável. Ele acorda de madrugada, ele vai orar, depois ele faz muitas atividades, vai dormir altas horas da noite, de dia e de noite, ele está servindo. E então ele chama os discípulos, não a todos os discípulos. O Evangelho de Marcos diz que ele chamou apenas 3 discípulos. Adivinha quais os discípulos ele chamou para subir no Monte da Transfiguração? Pedro, Tiago e João, aqueles que procuravam ter mais intimidade com o Senhor Jesus. Diz o texto de Lucas que eles subiram para orar. Não podemos precisar e dizer: Jesus sabia que a transfiguração aconteceria naquele momento. Não era uma programação que Jesus convidou os discípulos para participarem. Não era um momento especial que Jesus convidou os discípulos para participarem. Não se tratava de uma estratégia humana para fazer as emoções florescerem. Aquilo era um momento divino, era a agenda do Espírito, era Jesus convidando, e eles simplesmente foram. O que me causa muita inquietação é que onde foi parar a agenda do Espírito? Onde foi parar o desejo simplesmente de estar com Deus, ainda que não aconteça nada de especial, ainda que a reunião de oração seja bem fraquinha, ainda que não tenha absolutamente nada de lantejoulas, ou de luzes, ou de palco, ou de um louvor, pá, ou de um pregador, chá, sei lá o que. Simplesmente para estar com Ele. Acontece que esses 3 foram. Diz o texto que lemos que eles estavam premidos de sono. Você sabe o que é isso, irmão? Você deve saber.
Você sabe aquele momento que você está dirigindo, que os seus olhos batem, você diz, ai Deus, eu me recordo aqui, por favor. Você sabe não. Você sabe aquele momento que você quer assistir o jogo na televisão, os seus olhos estão fechando. Para alguns aqui, os olhos não fecham de jeito nenhum. É jogo, né? Especialmente se for do seu time. Eles estavam com muito sono. Sabe por quê? Porque a agenda que Jesus vinha vivendo era muito apertada. E adivinha, os discípulos não estavam tendo folga. Alguém pode dizer assim, mas Jesus então, hein? Nem olhava para os discípulos, nem cuidava dos discípulos, nem pastoreava os discípulos, coisa nenhuma. Os discípulos precisavam aprender com o autor da vida. E a agenda de Jesus, se fosse para ser apertada durante alguns dias, era para ser apertada para os discípulos também, porque Deus tem uma agenda para nós. Deus já tem providenciado dias de descanso, de reclusão e de alegria, mas Deus também tem providenciado para mim e para você dias de aperto, dias de uma agenda super lotada, dias de cansaço, mas em nenhum dia, em nenhum momento, seja que tipo de agenda nos dispensa o Senhor, nós estamos dispensados da agenda do Espírito. Na agenda do Espírito sempre vai ter oração, porque Jesus sempre orava. Eu estou falando isso, irmão. Eu estou falando para todo mundo mesmo. Estou falando para os pastores, eu estou falando para a liderança. Eu estou falando para a igreja. Não pense que vai acontecer alguma coisa na sua vida espiritual se você abrir mão da oração. Não pense que há progresso, há maturidade, há crescimento espiritual se você abre mão dessa matéria. Ninguém está rendido, ninguém está debruçado, ninguém está debaixo da alçada do Espírito se não está em oração constante. Ninguém se transforma em fogo, em labareda do Espírito se não estiver cheio do Espírito Santo. Você pode dizer que você tem o que tiver, que está muito difícil, está muito cheio, se abriu mão, você abriu mão do essencial para a sua vida. Agora eu não posso interferir na sua agenda. Eu não posso simplesmente chegar para você e dizer, corta isso, corta aquilo. Ou então dizer para você, porque tem uma agenda já apertada, dizer, aperta mais. Ah, mas eu já estou acordando 5 horas da manhã, então acorda às 4h30. Isso é loucura, pastor, eu vou dormir meia-noite, 1h. Amém, glória a Deus. Se você tem uma agenda dessa magnitude, é certamente porque você tem muito a oferecer ao Senhor. Ou então você está em pecado. Se livre do que você precisa se livrar, mas não abra mão daquilo que o Espírito tem para você. Jesus chamou os discípulos nesse contexto. Qual era o contexto? Um contexto de revelação. Mas que tipo de revelação? A revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo estava tomando aqueles corações. Eles estão começando a observar que Jesus não é simplesmente um homem, mas Jesus é Deus. E que o tipo de vida que Jesus vivia não era simplesmente para os homens ficarem com os olhos estatalados, ou simplesmente para os homens ficarem supridos das necessidades que eles tinham. Por exemplo, alguém precisava de um milagre, então Jesus providenciava um milagre. Alguém precisava ser liberto de um demônio, Jesus ia e libertava. Alguém precisava de uma outra coisa, Jesus ia lá e providenciava. Antes, muito mais do que isso, eles começaram a observar que Jesus era um servo de Deus, e não um servo das necessidades humanas, que Jesus estava a serviço do Pai, e não a serviço das debilidades que os homens têm e continuam tendo. Quando eles começaram a perceber isso, pela iluminação do Espírito, veio a declaração, esse cara é Deus, ele é o Messias que tinha sido prometido, desde lá de Gênesis 3,15, desde a hora da queda, até os nossos dias, nós temos esperado que a promessa de Deus se concretize. Esse cara que está conosco aqui, é a promessa consumada, ele é o Messias que salva a gente. Além disso, disse, ele é o Messias de Deus, não é só homem, é Deus conosco. Nós não estamos diante de uma pessoazinha qualquer, nós estamos diante de um ser humano que é Deus conosco.
Você imagina o que é que significa essas verdades explodindo dentro do coração desses discípulos. É por isso que Jesus chama eles para irem orar. Não sabem nem o que é que vai acontecer no monte, e eles sobem o monte para orar. Que eles estão olhando para Jesus e estão dizendo: rapaz, não quero perder um momento de estar com esse cara. Um momento eu não quero perder. Então, quando eles sobem, que acontece a transfiguração, a gente precisa entender que aqui não é os homens indo até o céu, mas é o céu vindo até os homens. Deus está lambendo a terra. Nesse lugar da transfiguração, acontece o que aconteceu lá naquele Monte Sinai, quando Moisés recebeu as tábuas da lei. Diz o texto que o seu rosto começou a resplandecer, porque ele estava orando. E depois do seu rosto começar a resplandecer, diz que as suas vestes foram tomadas por um brilho branco, luminoso. O texto lá de Moisés fala que o chão foi tomado como um mar de vidro, e havia um imenso brilho naquele lugar que Moisés estava. Também diz que no lugar de Moisés uma nuvem tomou conta. No texto que acabamos de ler da transfiguração, também diz que uma nuvem tomou conta. Há um paralelo entre o evento que aconteceu no Monte Sinai e o evento que está acontecendo aqui. Lá no Monte Sinai foi entregue a lei, foi entregue as ordenanças morais, para dizer para o homem o quão fraco ele é, que ele não tem capacidade de se chegar a Deus por si mesmo. Aqui, nesse Monte da Transfiguração, foi entregue o próprio Senhor, foi entregue o próprio Salvador, aquele que cumpre toda a lei moral e salva o homem. O que acontece no Monte Sinai é que Moisés sai com o rosto resplandecente, mas a glória do rosto de Moisés vai desvanecendo. Diz o texto de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que o rosto de Moisés desvanecia, perdia o brilho. A glória que Moisés tinha estava sendo tirada dele. Mas essa glória de Jesus não desvaneceu, antes pelo contrário, ele está cheio de glória para sempre nos nossos dias. O texto que lemos lá em 1 Coríntios, que Paulo fala, é que o Senhor Jesus pegou todos os principados e potestades e botou sobre os seus pés, e ele passa por cima de todas as autoridades da terra. Glória a Deus. Jesus não é mais um frágil. Jesus não é mais apenas um servo. Jesus é Senhor. Ganhou essa autoridade. Despojou os principados e potestades, e está cheio de glória inacessível. Então nós encontramos nesse relato do Monte da Transfiguração, esse encontro. Mas o que é que traz a glória de Deus? Preste bem atenção, irmãos. Quando a glória de Deus desce, o que é que traz a glória de Deus? Ela sempre traz a exaltação da pessoa de Jesus. Você consegue guardar isso? Ela sempre vai trazer a exaltação da pessoa de Jesus, vai sempre fazer Jesus ainda mais relevante, ainda mais conhecido, ainda mais digno, ainda mais exaltado. Preste atenção como as coisas estão acontecendo no texto. O que foi que aconteceu antes? Jesus foi revelado ao coração dos discípulos. O Espírito Santo revelou quem era Jesus. E agora o que é que está acontecendo? A glória de Deus está descendo. Eu posso dizer, baseado nas Escrituras, que toda vez que estamos buscando a Deus e conhecendo Jesus, toda vez que o nosso coração está sendo tomado pela presença do Senhor, toda vez que estamos realmente interessados nele, e o Espírito Santo tem revelado ele a nós, a glória do Senhor começa a descer sobre a nossa vida. Toda vez. Se eu e você estamos buscando o Senhor, querendo o Senhor, entendendo o Senhor, crescendo no Senhor, se o nosso coração tem resplandecido pela presença do Senhor, a glória do Senhor vai descer sobre nós. Jesus disse que a gente deveria pedir ao Pai, sem cessar, como alguém que insiste com um vizinho, batendo na porta de dia e de noite, sem cessar, deveria pedir ao Pai, peça ao Espírito que Ele vai dar. Mas o que é que acontece quando a glória de Deus é derramada? O nome de Jesus, a pessoa de Jesus é mais glorificada, mais exaltada ainda. Como vemos isso nesse texto?
Agora nós vamos ver um paralelismo entre esse texto e o batismo de Jesus. Quando Jesus estava no batismo, João Batista disse: olha, eu não tenho a mínima condição de te batizar. Mas Jesus disse com palavras muito sábias: faça isso, João, para que se cumpra toda a justiça. Para com isso, João. Isso não diz respeito à tua dignidade, não. Isso diz respeito à vontade de Deus. A gente não está fazendo essas coisas que a gente está fazendo aqui na terra para aparecer diante de ninguém, não. Nem para ser nobre, nem para ser exaltado, não. A gente está fazendo essas coisas que estamos fazendo aqui para a justiça de Deus ser revelada ao mundo. Aí João disse: ah, é? Então pode vir, eu vou lhe batizar. Jesus foi. Na hora que João está batizando Jesus, o que é que a gente encontra? Aquela figura linda, aquele cenário maravilhoso. A pomba, ela vem e paira sobre a cabeça de Jesus. E depois a voz do céu, o próprio Deus Pai, que não se contém na sua glória, que não se contém no seu amor, que não se contém em dar honra ao seu Filho, que está cheio, sempre cheio de glória, e transmite a sua glória constantemente ao seu Filho, vai e diz numa explosão como um trovão, ele diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, a ele ouvir. Mas o que é que vemos agora, nesse monte da transfiguração? Nós vemos um Deus, mais uma vez, cheio de expectação a respeito do Filho, cheio de alegria. Ele não consegue conter, a glória desceu sobre os homens, Deus está entre eles, Ele é resplandecente, não o seu rosto, mas Ele todo é resplandecente, não o lugar que Ele pisa, mas Ele é a resplandecência da glória de Deus. E então Deus diz: esse é o meu Filho, esse é o meu escolhido. Preste bem atenção, irmão, toda vez que a glória do Senhor desce, Jesus é mais exaltado. Quem exalta Jesus é o próprio Deus. Isso me faz ver, a partir de lá de Isaías capítulo 6, quando encontramos essas figuras, onde nós olhamos para Deus e vemos um pouquinho do céu, assim como em Apocalipse nós encontramos. O céu constantemente adora Jesus, adora Jesus, adora Jesus. O céu constantemente adora Deus, adora o Pai, adora o Pai. O Espírito constantemente está permeando toda a adoração e também é adorado por todos. Mas uma coisa indizível que acontece no seio da Trindade: Deus Pai exalta o Filho exalta o Pai, o Espírito exalta o Filho exalta o Espírito exalta o Pai, e o Pai exalta o Espírito. A Trindade se exalta, um exalta o outro, um elogia o outro, um diz o prazer que tem na pessoa do outro. Glória a Deus! Ai, como eu fico feliz de saber, Deus já tem glória suficiente. Quem é que dá glória a Deus? É o próprio Deus. As pessoas da Trindade estão se elogiando continuamente. Eu pergunto a você, depois de Deus elogiar Jesus Cristo, Ele precisa de mais algum elogio na face da terra? Depois de Jesus receber a honra do Pai, você acha que precisa de mais alguma honra na face da terra? Absolutamente não. Essa é a palavra. Jesus não veio para receber honra, mas Ele veio para honrar. E no entanto, enquanto Ele honrava, Ele era honrado pelo Pai. Nós lemos lá em João capítulo 17, que Jesus fazia o que fazia para glorificar ao Pai. E o texto de João 17, na oração sacerdotal, diz que toda a glória que o Pai recebia, Ele devolvia ao Filho. Eles fazem isso continuamente. Esse é o céu para onde nós vamos, onde as pessoas da Trindade estão elogiando umas às outras, mas nenhuma delas está se auto-elogiando, nem se auto-promovendo. Eu poderia falar a respeito disso, mas o meu horário eu receio que já acabou. Tome muito cuidado com elogios, irmãos,
Porque em momentos de oração, enquanto a gente busca a Deus de verdade, o próprio Espírito Santo sabe o que dizer a você. E conquanto Ele trate dos nossos pecados e nossas iniquidades todas, Ele é um Deus tão amoroso que sabe muito bem lhe promover, sabe muito bem lhe levantar. Ele levanta, Ele estende a mão ao abatido, ao aflito, ao contrito. Ele levanta do pó o desvalido. Ele sabe levantar pessoas. Mas preste muita atenção aos elogios que você recebe. Porque Jesus disse: se você recebe elogios aqui na terra, você não precisa mais receber elogios lá no céu. Se você receber honra e glória aqui na terra, você não precisa receber mais lá no céu. Portanto, guarde seu coração, porque eu e você somos ávidos para recebermos elogios. Acaba uma mensagem, alguém chega e diz: pastor, que pregação. Você pode perguntar a mim e eu vou responder com sinceridade. Eu quero ser elogiado, claro que quero. Qualquer um que subir ao púlpito vai querer ser elogiado. Mas esse querer é maldito, esse querer é pecaminoso. Conquanto você seja edificado por causa das palavras que Deus está pondo na minha boca e no meu coração, esse elogio tem que ser dado a Deus Pai e a nenhum outro homem. E não falo só de mim, eu falo de qualquer um. Eu e você somos carentes, cheios de necessidade, queremos dia e noite elogios. Alguém que reconheça, alguém que bata nas nossas costas, alguém que diga que a gente vale a pena, alguém na palavra que a gente encontra na boca de Iraque, que somos como meninos carentes, meninos de rua, meninos desamparados. Parece que essa é a alma que subsiste em nós. Mas preste muita atenção onde você está recebendo elogio, de quem você está recebendo elogio, e com que frequência você recebe elogios. Porque se tem uma sutil arma do diabo, é essa, é elogiar. Quando ele vê que a gente não está caindo por causa das lutas, aí ele começa a elogiar, para ver se a gente cai pela soberba. Mas esse texto diz para nós, que quando a glória desceu e o elogio veio rasgado da boca de Deus para o Filho, os discípulos logo ficaram atônitos. Esse é o último ponto que eu quero trazer para essa mensagem de hoje. Se você ler a cronologia do Evangelho de Marcos, você vai ver exatamente essa cronologia que eu estou lhe falando. No Evangelho de Lucas parece que é uma anacronologia, parece que está contrário os eventos. No Evangelho de Marcos, depois que Deus fala, então Pedro diz: bom é estarmos aqui. A gente poderia fazer 3 tendas. E preste atenção, Pedro, como ele está tomado pela glória. Ele não pensa em fazer uma tenda para ele. Ele não pensa em fazer uma tenda para Tiago e João. Ele diz: vamos fazer 3 tendas. Para Jesus, para Elias e para Moisés. Ele está tomado pela glória. No entanto, tanto o Evangelho de Lucas como o Evangelho de Marcos diz que ele não sabia o que dizer. Na verdade, Pedro está querendo de alguma maneira participar, mas ele não sabe como participar. Então ele está fazendo um comentário, tipo assim: está faltando alguma coisa? O que é que o senhor acha que a gente precisava fazer agora? Vamos fazer um negocinho agora aqui. O que é que o senhor acha? Um aposento, uma cabana, o que é que o senhor acha? Jesus não responde, mas no Evangelho de Marcos a gente encontra Jesus dizendo as seguintes palavras, não respondendo à pergunta de Pedro, mas já levando ele para uma outra realidade. Diz: não conte a ninguém essas coisas, não conte a ninguém essas coisas. E eles desceram de lá respeitando o que Jesus tinha dito, não contaram a ninguém até que tivesse havido a ressurreição de Jesus. Mas irmãos, esse é um ponto que a gente precisa destacar. Diante da glória, diante da revelação, diante da exaltação de Jesus, nós ficamos muitas vezes fazendo besteira. O que é que a gente faz? A gente tenta construir alguma coisa para Deus, a gente tenta estruturar alguma coisa para Deus, alguma programação, alguma agenda, algum evento, alguma coisa. Quando estamos diante da glória de Deus, o que fazemos? Como Pedro, nós tentamos dar alguma alternativa para Deus. Senhor, será que está faltando alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? O que é que eu posso fazer? Me diga aí como é que eu posso lhe ajudar, como é que eu posso lhe servir. Eu
posso dizer para você que no céu não há nenhuma obra que a gente precise ainda fazer, conquanto no céu seja um lugar onde a gente certamente ainda vai trabalhar. Para alguém já deve ter sido um desânimo, né? Dizendo, meu Deus, ainda vai trabalhar no céu. Mas vai ser um trabalho prazeroso. Prazeroso. Não vai ser uma obra que nunca termina, mas vai ser a obra que faz seu coração se alegrar. Mas eu digo a você, irmão, no céu não vai haver trabalho para tentar fazer alguma coisa para Deus. Há um grande risco quando estamos tomados pela magnitude de Deus, pela presença de Deus, quando essa coisa gostosa toma conta do nosso coração, em vez de nos entregarmos ao Senhor e dizermos ao Senhor, Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser, há um grande risco de a gente apresentar agendas a Deus. Que tal então a gente fazer isso? Hein? Agora é a hora, está tão massa, está tudo muito bom. O que é que o senhor acha? Beleza, Deus? Vou tomar o seu silêncio como resposta sim, amém? Esses somos nós. A glória do Senhor, assim como a exaltação do Filho, é simplesmente para a gente desfrutar. É para a gente se alegrar muito em ver a glória do Senhor. É para a gente se alegrar muito em ver o seu Filho, Jesus Cristo, sendo honrado. Sabe? E naquele momento a gente deve ficar bem insignificante, como se fosse uma mosquinha assistindo, e ao mesmo tempo totalmente tomado de prazer, mas sem trazer agenda nenhuma, porque não há agenda, há apenas o prazer. Eu não sei se você já provou isso, irmão, mas eu posso dizer para você, certamente pessoas que buscam a doce presença do Senhor, que buscam o seu Espírito, buscam em oração, tem momentos como esse, onde o deleite, o prazer se assenhora de você, você sabe da glória, você sabe da honra. Assim como também quando nós estamos cheios, como Jesus estava, cheios de atividades do Espírito, estamos fazendo as coisas que o Senhor quer de nós, estamos exercitando as coisas que o Senhor quer de nós, e os resultados começam a acontecer, e a glória do Senhor começa a acontecer, e o céu parece que vem lamber a terra. Naquelas horas muitas vezes a gente quer uma brechinha, a gente quer participar, a gente quer dar um pitaco, a gente quer dar uma opinião. No nome de Jesus, cala a boca, desfruta, esse é o seu prazer. Deus está sendo honrado, aproveita, essa é a maior alegria que você pode ter. Mas aquele momento, conquanto fosse para os discípulos, um momento de muito prazer, de muita alegria, para Jesus, era um momento que estava se tornando um momento de pesar, porque o que foi anunciado a Jesus, foi que ele precisava ir para Jerusalém para morrer e padecer por nós pecadores. Então me permita fazer essa leitura, irmão. Quando Jesus está naquela montanha orando ao Pai, naqueles momentos ali, Deus desce com o céu, Ele traz duas testemunhas do Velho Testamento que vão apacentar o coração de Jesus, e vão declarar a Jesus, é chegada a hora, agora você precisa ir para Jerusalém, porque você vai ser morto, os homens vão matar você, é chegada a hora de você glorificar o Pai. Naqueles momentos de tanta glória, de tanta exultação, de tanta bênção, a grande presença honrosa que precisa estar nos nossos ouvidos é a da cruz. A glória do Pai e a glória do Filho, elas estão incrustadas na cruz. A cruz é a revelação da glória de Deus. É por isso que enquanto estava sendo exaltado Jesus, enquanto a glória de Deus estava lambendo a terra, era preciso que esse conteúdo fosse posto. Vai haver crucificação. Ora, se Jesus foi anunciado à cruz no momento de maior glória, nesse momento de maior exultação, enquanto estava caminhando aqui na terra como ser vivente, eu pergunto para você, o que será que nos aguarda muitas vezes em momentos posteriores aos momentos de glória? O que eu quero dizer com isso é que certamente depois que a gente tem uma tremenda experiência como essa, depois a gente também vai ter lutas, e não poucas.
Paulo disse: eu conheço um homem, não sei se na carne, fora da carne, ele foi levado até o céu. Ele viu coisas que não é lícito dizer entre os homens. E para que ele não se ensoberbecesse por causa da glória que ele viu, Deus pôs um espinho na sua carne. Um espinho que esbofeteia ele de dia e de noite. E Paulo diz: eu por 3 vezes roguei ao Pai e disse: Senhor, tira de mim esse espinho. Quem suporta viver com espinho de dia e de noite? Senhor, tira de mim, por favor. E Deus disse para Paulo: Paulo, para com isso, deixa de ser neném. Minha graça te basta, Paulo. Meu poder se aperfeiçoa lá, na dorzinha que o espinho está provocando em você, na fraqueza. Irmãos, se buscamos ao Senhor, certamente vamos ver a glória do Senhor. Mas se vermos a glória do Senhor, nós vamos ver certamente Jesus sendo honrado. Mas se vermos Jesus sendo honrado, certamente nós vamos ver a cruz. E a cruz certamente é o que nos espera. Se alguém quiser vir após mim, dia a dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém. Quero concluir esse sermão perguntando para você, irmão: como é que está a sua vida espiritual? Você começou a leitura da palavra, eu pergunto a você: você continua lendo a palavra para até o final do ano já ter concluído a leitura da Bíblia toda? Se não concluiu, se não está lendo, irmão, é a oportunidade, volte a ler. Ler, buscar ao Senhor. Irmão, se você não tem condição de vir para a igreja, para reuniões de oração, eu sei que você tem condição de manhã se ajoelhar aos pés da cama e orar. Mas se você não pode porque está entrevado, porque sei lá o que, porque você dorme, você pode fazer isso sentado, em pé, de cabeça para baixo, sei lá. De algum jeito que você faça. O que não pode é não fazer. Mas tudo isso precisa estar permeado por uma coisa só: uma vontade, um desejo bem sincero e real. Eu quero Deus. Porque se for só para fazer, por fazer, para ter experiências místicas, para ter não sei o que, sensações, para falar em línguas, para falar não sei o que lá, eu quero dizer para você, no nome de Jesus, esse desejo vem do cão. Quem está fazendo esse desejo no seu coração é o diabo. Se livre dele. Mas se o seu desejo é por Deus, você quer Deus, então eu estou dizendo para você, o caminho é esse. É apegar-se à palavra. E é viver buscando através da oração. Vamos orar. Feche seus olhos. Quero lhe fazer um desafio. Se você não começou ainda a ler a palavra, está titubeando, está faltando, meu desafio a você hoje é retomar, ou então começar a ler a palavra, e dizer: eu vou ler a palavra diariamente, eu vou ler. Se você vai começar agora, então convido você a começar pelos evangelhos, leia a partir do evangelho de Mateus, mas eu desafio você, irmão, a começar, a todo dia ler, todo dia, meditar, talvez escrever no seu diário, ou escrever em algum lugar, dizendo: olha, hoje Deus falou isso comigo. Quero lhe desafiar, se você começou orando, começou buscando, mas parou. Ou então, se você está muito tempo sem orar, está meio seco, meio estéril. Ou se as reuniões de oração que você tem participado tem mais parecido uma reunião de ego do que uma reunião de crescimento. Eu queria convidar você, irmão, a tomar uma decisão hoje, dizer: eu vou buscar ao Senhor, eu vou orar, vou aprender, vou pedir ao Espírito que Ele me ensine. Eu quero desafiar você a não fazer isso apenas um dia, mas fazer a semana, a mudar a sua agenda, se responsabilizar pelo crescimento espiritual que Deus quer dar a você. Eu quero convidar você
Mas se você toma algum desses desafios para si, para começar a partir de amanhã, genuinamente, eu queria convidar você a ficar de pé. Eu quero orar por você, com você, porque esse desafio requer a oração da liderança, requer que a gente como líder ore por vocês e peça a Deus que mantenha, que sustente, que traga, que a chama cresça no nosso coração. Se você aceita o desafio, irmão, na presença do Senhor, diariamente, então eu queria convidar você a ficar de pé para a gente orar. Se esse é o seu desafio, fique de pé. Senhor, obrigado porque aqui nessa noite o Senhor falou conosco. Obrigado porque o Senhor trouxe do seu altar para o nosso coração. Senhor Jesus, Tu és aquele que prometeste que estaria conosco todos os dias. Senhor Jesus, Tu já fizeste uma obra tão linda. Senhor, toma o nosso coração, faz o nosso coração se maravilhar pelo Senhor. Restaura o brilho, Senhor, o coração, o amor pelo Senhor. Dá, Senhor, condições físicas, emocionais, para que a gente te busque, Senhor. Fortalece-nos nesse sentido, Deus. Mas também, Senhor, nos ajuda a ter disciplina, a permanecer, a perseverar. Eu te peço, Senhor, que com teu Espírito Tu desça sobre nós, Tu catives os corações, Tu abençoes essas vidas, com teu doce Espírito vem, Senhor, derrama sobre cada um. E se tem alguém que está em pé, Senhor, mas está pecando, está com a mente cheia de distrações, está com condenações, acusações do diabo, eu clamo ao Senhor, oh Deus, liberta-o no nome de Jesus nessa noite, traz libertação, cura a alma, Senhor, restaura corações, oh Deus, tem gente aqui que está muito fraco, Senhor, os cuidados desse mundo cansaram, tiraram as forças. Senhor, nós lemos lá em João 15 que o Senhor poda a árvore, que o Senhor limpa a árvore. Senhor, limpa no nome de Jesus esses galhos, limpa, Senhor, traz de novo a alegria da salvação, traz aquele gozo, Senhor, que só o teu nome tem. Senhor, abençoa também, Senhor, se há alguém aqui que está duro de coração, mas ouviu tua voz, se está soberbo, arrogante, Senhor, eu te clamo que quebres com doçura, mas quebres o coração, Senhor, e traga muita paz, no nome de Jesus, amém, Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, todos, nós vamos cantar ao Senhor, finalizando esse culto.